A cultura organizacional do Homem Novatus. Inovatus. Isso. Teremos aí o nosso Denis Soares França, que é juiz federal em Alagoas, né? E teremos junto no mesmo contexto, né, uma palavrinha do nosso Ronivon de Aragão, que é juiz federal em Sergipe. Ele que vai falar sobre comunicação e marketing para o Homem Novatus. O Homem Novatus é uma parceria da Justiça Federal de Alagoas com Sergipe? Seria isso? Não. Na verdade, são duas apresentações, eles apenas vão dividir aí o mesmo boteco, né, porque eles certamente combinaram aí, vão fazer uma interseção sobre o tema da humanização no contexto da inovação e da importância da comunicação no processo de inovação e de gestão da inovação. Sensacional. Quem fala primeiro é o Denis? Quem fala primeiro, salvo engano, é Denis, é isso mesmo. Denis, amigo, seja bem-vindo. Boa tarde, Denis. Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí? Tudo em paz, graças a Deus. Então vamos nessa, né? Não é innovation não, viu, Piccolo? É inovatus, é latim. É um negócio assim, quase jurídico. Mas, pessoal, renovando boa tarde para todos, né? Passamos aqui pela manhã, estamos acompanhando aí, tudo tão bacana. Eu vim trazer uma palavra muito breve para vocês e, claro, né? Eu tenho que providenciar aqui a apresentação. Vamos ver se vai aparecer certinho. Que já está na tela. Está na tela? Sensacional. Pronto. Agora está o seu WhatsApp. Estamos vendo todos os seus segredos. Voltou. Isso é um grande problema, amigo. Isso é um grande problema, porque, na verdade, o meu Zoom sumiu. O meu Zoom sumiu, aconteceu aquele problema, e agora? O que vocês veem aí? Me digam. Seu rosto. Eu voltei, é? Voltou. Você tinha compartilhado e agora voltou. E eu não tinha feito nada nesse tempo, hein? Oi? E esse tempinho vai fazer uma falta, mas não tem nada, não. Estava tudo certo, agora sumiu a PPT. Agora está voltando o compartilhamento. Isso, está certinho. Tá certo agora? Está certinho. E eu tinha deixado tudo tão prontinho, tão bonitinho, mas não tem nada, não. Mas agora quem eu só sabe me ver, faz ao eu vivo, sumi. né, E aí, garoto? como eu não estou me vendo, não estou vendo vocês. Mas pode começar, a gente está vendo os slides. Estão vendo os slides, né? A cultura organizacional do Homem Novatus, é isso? Ele próprio. Beleza, eu estou um pouco no escuro aqui, porque eu não estou me vendo agora, mas a gente dá um jeito. E aí, o que eu queria falar, gente, é uma coisa muito rápida, meio que para a gente refletir um pouco nesse nosso papel. E eu tenho aqui a vacina, né, como algo que é o próprio símbolo da inovação. Se não fosse ela, se não fosse essa inovação, se não fosse o que se correu atrás em torno disso, nós não teríamos conseguido estar aqui hoje. Né? De tudo que a gente está fazendo hoje, dependeu um pouco de a gente poder estar aqui nessa forma. E toda a apresentação que eu tenho feito nesse ano, eu estou usando essa criança, esse bebê, né, um bebê que já nasceu dentro desse contexto e que precisa também de alguma coisa diferente para poder manter sua vida, né? E eu queria começar com uma provocação, pessoal, que é aproveitando o nosso bebezinho aqui, para perguntar para vocês o seguinte: vocês acham que dá para criar hoje uma criança da mesma forma como se criava uma criança há 50 anos? Eu não sou pai, e eu tenho dificuldade até de manter a planta que eu tenho aqui viva. De vez em quando eu deixo ela morrer. Mas, principalmente, quem e tem essa experiência vai poder dizer com muita propriedade se é possível ou se mudou. Será que o mundo, a comunicação, a inovação tecnológica, as interações que passaram a ser inevitáveis, elas mudam a forma como a gente cria uma criança? Eu estou há pouco tempo no tribunal, eu tenho quase 3 anos ainda, tenho muito tempo de serviço público, mas quando eu entrei no TRF5, eu fui criado de uma maneira muito diferente do que seria um juiz criado há 50 anos. Eu não sei como é que foi a experiência de cada um de vocês aqui, mas quando eu me transformei em servidor na primeira vez lá no ano 2000, foi tudo muito diferente. E aí, para exemplificar, né, tá aí a gente ali na turma, até uma foto aí que não privilegiou muito, porque está mostrando meus pneuzinhos e tal, mas enfim, a foto é verdadeira de um momento ali em que a gente estava simplesmente desenvolvendo técnicas para aprender a atividade dentro de um laboratório de inovação. É claro que no contexto a gente foi muito favorecido por pessoas muito empolgadas. O tribunal tem gente muito empolgada. É o arretado para lá, olha que empolgação, olha o ambiente, olha a alegria, olha, sabe assim? Então o Marco Bruno esteve lá conosco e eu gosto de brincar e dizer para todo mundo que isso opera praticamente assim um milagre, né? Um milagre, é quase que uma profissão de fé, é algo que a gente vai fazer, e é isso que eu queria vender para vocês aqui hoje. É uma venda. Eu trago vacinas. Eu trago vacinas porque nós temos muitos problemas, gente. Eu não sei vocês, mas eu aqui com a minha equipe, que eu estou sempre compartilhando e cobrando e tentando desenvolver a melhor forma, a gente tem muitos problemas no dia a dia. E a gente precisa resolver esses problemas.
A proposta é que a gente encontre nesse ser inovatos, nessa possibilidade de ser inovação, de fazer inovação, as vacinas. Quais são as vacinas que a gente vai criar ou aplicar hoje? Porque a gente costuma ficar muito preso na solução daquela demanda imediata de agora, e isso acaba roubando a nossa energia de fazer as coisas que vão fazer a diferença. E sobre isso eu ainda volto a falar. Mas antes, e eu já falei para vocês da minha experiência na formação aqui no TRF, né? Eu fui um estudante de técnico em eletrotécnica, eletromecânica, depois eu fiz engenharia elétrica também, e eu me deparei em alguns momentos com algo que eu acho que acontece com muita gente, e eu gosto sempre de tentar combater isso, assim, que está muito bem representado nessa charge, né? Em que o menininho, não sei se dá para todo mundo ver aí pelo tamanho, mas o menininho fala assim: papai, é verdade que já foi feito tudo em matéria de quadrinhos? E aí você tem um quadrinho em que o pai ouve a criancinha perguntando isso e fala: é claro que não. Tanto é que ele está fazendo um quadrinho aí a mais. E sabe o que eu acho, gente? Eu acho que às vezes nós pensamos que nós temos muito pouco para contribuir. A gente, às vezes, está dentro de uma organização, lá com o nosso trabalho, e às vezes a gente acha que aquilo que a gente tem é muito pouco, e a gente fica ali numa timidez. E aí, esse é o momento em que eu gostaria de lembrar a todos vocês por que nós estamos aqui. O sonho de ter um trabalho muito legal, todo mundo pensa nisso, mesmo quem não precisasse trabalhar, não é meu caso, né? Eu não sei quem é que tem essa prerrogativa, eu não conheço exemplos reais, mas assim, eu sei que existe gente que não precisa trabalhar para manter seu padrão de vida e tudo mais. Mas todo mundo quer ter um trabalho que motive. Todo mundo quer ter aquele trabalho perfeito. Aquelas famosas pirâmides das necessidades lá, que muita gente conhece, né? Mostram que autorrealização, autoestima, ganhos sociais, segurança, são os elementos prioritários que a gente busca nisso. Agora, pensem lá. A gente, num contexto em que tem um trabalho, acha que tem pouca coisa para oferecer, e que, na verdade, a gente às vezes acha que não tem muito espaço para criar muita coisa, ou porque a gente tem que obedecer, ou porque tudo está feito. E quando que nós vamos ser aquela equipe verdadeira, feliz, engajada, que consegue construir? É aí que entra a força que nós estamos trazendo aqui, as vacinas que eu comentei, né? E eu tenho certeza que vai ter gente que vai sair daqui hoje, depois desse evento tão bacana, com muitos brindes, né? Aqui em Alagoas mesmo, nossa parceria aqui com a associação, com o nosso companheiro Camilo aqui, tanta coisa bacana, o empenho de todo mundo. E mesmo você que postou tantas vezes quero o livro e não ganhou o livro, não tem problema, não tem problema, todo mundo sai com alguma motivação. Mas sabe o que eu vejo, às vezes, no serviço público, nesses quase 20 anos que eu trabalho no serviço público? Eu gosto sempre de dizer, eu já fui fiscal de trânsito, apitava o trânsito, eu fui pesquisador do censo do IBGE, eu trabalhei na Caixa, tem uns negócios que eu nem lembro mais o que eu fiz. E aí, sabe o que eu encontro muitas vezes no serviço público? Um servidor triste, um servidor desanimado, um servidor que ele está ali só fazendo o básico para entregar, para pegar o vencimento dele, seja no dia 20 ou no dia 5. E eu acho que a gente precisa combater isso. Porque o que mais vai nos motivar, o que mais vai nos dar o gás para sermos felizes, e essa deve ser a meta de todo mundo, não é a grana, né? Não estou desprezando. Quiserem aí ajeitar um aumento e tal, estamos aceitando. Mas não é disso que se trata. Se trata da nossa felicidade ali dentro daquilo. E agora eu faço um corte, já encaminhando aqui, já passamos da metade, né? Mas já encaminhando para o nosso finalmente, para falar um pouco de democracia. Todos nós trazemos dentro de nós, muito fortes, muito ricos, os ideais, os propósitos que a gente tem. Gente, nem todo mundo que está aqui passou por um concurso público, mas nós estamos aqui num contexto em que a admissão se dá prioritariamente assim. É lindo isso. É espetacular a gente poder colocar as nossas condições pessoais de maneira impessoal para se colocar a serviço de um objetivo maior. Então, eu gosto sempre de lembrar que a democracia é uma coisa ainda muito nova, se a gente for pegar o contexto das sociedades, das civilizações. Claro que tem historiadores que falam em 10 mil anos de civilização, mas o Homo novatus, ele está presente em tudo. A democracia, não. A democracia é o resultado de uma inovação muito dura, muito sofrida. Muita gente morreu, muita gente apanhou. E ela é muito novinha. E nós aqui, inovando no judiciário em 2021, somos mais novinhos ainda, mais ou menos, porque a inovação, ela é da nossa essência. Mas agora, essa palavra institucionalizada para a inovação, essa capacidade de olhar para a inovação como algo que é uma política que deve ser priorizada, faz toda a diferença. No poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário, inovar é difícil. Mas no judiciário tem um plus a mais de dificuldade.
a independência do judiciário faz com que cada vara, cada juiz seja um pouquinho uma ilha. E aí, sendo esse martelinho do judiciário, cada um muito independente, ele às vezes vai ser muito diferente. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Cada um é que sabe a dor e a delícia de ser o que é. E a grande virtude do judiciário, a grande característica é a independência. É o fato de não haver um controle hierárquico, como, por exemplo, você tem no Poder Executivo. Mas isso se transforma num desafio para a gente inovar. Porque, afinal de contas, existe autonomia em cada contexto. Essa é a maravilha desse trabalho em rede. Sem alterar a independência de ninguém, sem mexer naquilo que não pode descaracterizar o judiciário como um poder, a gente encontra portas para um compartilhamento em rede que vai nos ajudar a lidar com coisas meio difíceis, tipo isso aqui. As inovações tecnológicas, como uma onda que vem no século XXI para cima de nós e ou você fica olhando para a onda e talvez vai ser pego por ela, ou você arruma uma prancha no tipo daquele pessoal lá, tal de Ítalo e tal, e surfa numa boa. Né? Gente, não dá para ignorar a realidade do século XXI. E a realidade do século XXI coloca a inovação como um assunto que não é mais um acaso, não é um homem inventando fogo, é uma coisa da essência de tudo. A gente precisa falar e ver. A pergunta que eu tenho para vocês aqui agora: onde estão as pessoas que não estão aqui conosco? Todos vocês que estão aqui acompanhando o evento agora, claro, vai ter gente que vai ver depois, eu sei, todo mundo tem as suas atribuições e tal, mas muita gente que não está conosco aqui agora não está porque não pode parar o trabalho imediato. Vocês já pensaram nisso? E a gente precisa acreditar que é necessário investir um pouco do nosso tempo e energia para aprimorar para que o futuro seja melhor. Para que a gente deixe de ser pessoas que trabalham muito tempo enxugando gelo e pouco tempo fechando a porta do congelador para não ficar o gelo descongelando mais. Eu sei que uma boa parte disso não está no nosso alcance. Nós não escolhemos, por exemplo, o número de processos e atendimentos que chegam no judiciário. Mas uma parte disso a gente vai resolver com a inovação. Lembram que eu perguntei se dá para criar uma criança hoje como a gente fazia 50 anos? E eu pergunto para vocês agora, dá para conduzir uma equipe hoje como se fazia 50 anos? Eu tenho absoluta segurança que não. Qualquer tipo de liderança baseada em arroubos autocráticos ou que não se conecte, que não se dialogue com o mundo, que é um mundo informacional, está fadado ao fracasso. Então, já que o judiciário ele é diferente, ele conserva a independência, mas já que no judiciário dá para inovar e dá para a gente fazer isso com segurança, a proposta que eu tenho trazido é a inovação no judiciário pode resultar numa revolução democrática sem precedentes. E por que eu falo em revolução democrática? Eu falo em revolução democrática porque quando nós colocamos muitas pessoas somando os seus esforços para entregar o produto, a gente está fazendo com que essa participação, independentemente de legitimidade em urnas, seja efetiva. O século XXI pede isso. As empresas, as pessoas, as instituições que não ouvem, elas perderam seu espaço. E aqui na inovação, eu sei que tem gente aqui muito mais experiente do que nós, mas todo mundo é vanguarda. Na inovação, é da lógica da inovação ser vanguarda. Você que é aquele das moedinhas lá do começo, que acha que tem muito pouco, eu tenho uma palavra para você. Você não tem muito pouco para oferecer. Apenas os seus tesouros não estavam descobertos ainda. Porque na inovação, todo mundo é vanguarda e todo mundo sempre será vanguarda. Para finalizar, o homem novatos é uma pessoa comum. Isso já foi falado aqui de manhã. E tem muitos pontos que eu estou trazendo aqui que se conectam, por exemplo, com a fala de Gisele Leonardo e Marco Bruno mais cedo, com alguns dos comentários ótimos que a gente viu no tour e nas palestras que a gente viu também, né, nos painéis. Não precisa imaginar que a pessoa inovadora é uma pessoa incrível que tira. Não, é simplesmente alguém que conseguiu olhar para a maravilha da própria experiência, se libertando daquela ideia de ser, por exemplo, alguém que bate ponto, entrega aqui o mínimo para poder pegar o salário e dar um cala-boca. Não, a pessoa que se realiza a partir do seu trabalho. Então, galera, todo mundo é inovado. Talvez você ainda não tenha se descoberto, né? Talvez você ainda não tenha vestido a carapuça, mas esse evento aqui, dentre outras razões, tem esse objetivo, de fazer com que você perceba que você também faz parte disso, que esse candeeiro não foi acendido pelos outros. Ele é um candeeiro que só vai se alimentar se todo mundo colocar ali um pouquinho do óleo, o óleo que mantém essa chama acesa. E agora, de fato, para finalizar, eu faço um convite para vocês aqui. Contamine um colega, é a sua vacina. Eu falei que trago vacinas, eu peço que vocês desenvolvam vacinas também, aproveitando que está na moda. Aplique a vacina no coleguinha. Contamina um colega, ajuda ele a ser feliz, meu filho.
Vamos nos ajudar a encontrar o prazer de viver isso. Porque quando nós estendemos a mão e trazemos os outros juntos conosco, talvez a gente vai encontrar a grande resposta. Pode ser a fraternidade, que não é só um princípio filosófico, é um princípio da nossa própria Constituição. Disse Beto Guedes que vamos precisar de todo mundo e que 1 mais 1 é sempre mais que 2. E eu tenho absoluta certeza que, em grande medida, o que nós estamos fazendo aqui na inovação é essa conta que soma 1 mais 1 e encontra um resultado muito maior do que se fossem esforços isolados. Eu tenho certeza que essa é também a premissa desse trabalho em rede tão bacana que nós podemos participar. Eu agradeço a todos pela atenção, pelo convite, pelo evento maravilhoso, em especial a Marco Bruno, Magnus, todo mundo que está capitaneando essa organização, e eu espero que possamos colher muitos frutos e muitas realizações aqui no tribunal. Um abraço para todos, amigos. Muitíssimo obrigado, Denis. Denis, eu não vou pedir palmas, não, eu vou pedir fogo. Não botem palmas para a gente ver só o recado. Coloquem fogo lá no chat do YouTube, em homenagem a essa belíssima, fantástica apresentação, Denis. A responsabilidade de Ronivon aumentou um bocadinho. Vamos aguardar o fogo lá no chat, todos acendendo, então, o candeeiro. Ronivon, o que é que você tem a nos dizer? Nos escuta? E aí, Marco, boa tarde, tudo bem? Esse é o show, Ronivon. Não, espetáculo, só tem show. Né? Embora o nome de artista seja o meu aqui, mas o show recomeçou na tarde com Gisele, e você e Leonardo, prosseguiu aí com a Paraíba, com o Bruno, com o Manuel Maia, seguiu aí com o Pernambuco, seguiu com Mádia, enfim, passou por Rio Grande do Norte, enfim, a responsabilidade minha é absurdamente grande. Eu só tenho 15 minutos, imagine. Né? Posso começar? Dê seu show. Pois bem, Marcos, veja, Marcos, tem uma vantagem também em tudo isso que foi dito, né? Porque eu começo dizendo que a inovação é um processo que se faz numa tessitura, quer dizer, não há uma inovação do nada. Né? A inovação, ela sempre está ancorada em estágios precedentes, ou seja, em algo que veio antes. Né? Não existe a inovação que surge absolutamente do vazio. Né? Então, se estamos falando sobre inovação, e diante dessas excelentes exposições, conforme nominamos há pouco, tanto pela parte da manhã como agora do início da tarde para cá, fica fácil também. Por quê? O tema dado para a gente, que é comunicação e marketing para o Homo Inovatus, traz algumas questões importantes para a gente pontuar. E, primeiramente, Marco, eu queria dizer o seguinte: há uma dicotomia que se fez e que precisa ser desfeita entre o que seria uma ideia de um Homo sapiens e de um Homo faber. Ou, melhor dizendo, de um homem que pensa e de um homem que faz, que executa, que realiza. Né? Ou mais ainda, vulgarizando o conceito, entre uma dicotomia do trabalho manual e do trabalho intelectual. E eu gostaria de dizer que não há um fazer sem pensar. Eu quero dizer que não há um Homo faber sem nele existir também um Homo sapiens. Né? Então, há de se fazer um elogio do fazer como um processo intelectivo, um processo inovador. Né? A inovação se faz na prática, se faz com as realizações, com o pensamento e com a ação, né? E que eu conto para esse aspecto singular, na direção do fórum, algo de muito impactante, Marco. Eu imagino que você também passou por isso. Em alguns momentos, quando se perguntava, o senhor quer falar com quem? Eu digo, eu quero falar com quem faz o pão. Eu não quero falar com quem está teorizando sobre o pão, o chefe dos padeiros. Eu quero saber quem põe o pão no forno, a que grau, de que forma que ele fez a massa, qual foi o ponto que ele considerou necessária para essa massa se tornar pão. É uma forma engraçada e talvez irônica de falar, mas meio que dizer, eu quero conversar com quem está lá no início, porque o início é o meu truísmo, é o fim de tudo. Quer dizer, nele está a realização desses dois pontos fundamentais, do pensar e do agir. E
Ao fim e ao cabo, somos seres que contamos histórias. O humano é um contador de histórias. Seja ele o Homo faber, que conta essa história através de realizações materiais, às vezes manuais, ou o que conta histórias intelectualmente falando, e o Inovatus, que eu diria que seria essa junção desse Homo sapiens e do Homo faber. O Inovatus é aquele que, partindo da ação, partindo de um processo, avançando para um processo intelectivo, ele se programa ou se propõe a trazer algo que inova. Dito isto, o inovar eu estaria traduzindo como algo que introduz novas práticas, métodos, pensamentos, técnicas, e, ao fim e ao cabo, visam a uma melhoria, a um conforto, ao modo de vivendo, a forma de viver em geral. Né? Isso seria, conceitualmente, uma ideia de inovação, né? Em que estaria no cerne desse homo inovar. Esse homem que realiza, que age e que consegue unir a cadeia do pensamento, o sapiens, com o faber e caminha em direção ao inovar. Mas que, ao fim, é uma pessoa só. Voltando a Denis, é um homem comum. Ele é qualquer um, mas ele não é qualquer um. E onde entra a comunicação e o marketing? A comunicação a gente poderia definir de uma forma grosseira. Não me perdoe os profissionais da área, não levem a sério. Eu estou, de certa forma, um pouco vulgarizando o conceito para que a gente possa, talvez, tentar chegar à essência. Vou definir comunicação como o definir como o produto ou serviço será anunciado ou, aspas, vendido ao público. E o marketing, a própria responsabilidade pela venda. Ou seja, eu não tenho como trabalhar marketing sem comunicação e não tenho como trabalhar comunicação sem o marketing. Mas avançando para a gente entender este processo de comunicação e marketing no Homo Inovar, eu diria, há uma etapa que é absolutamente imprescindível, o que chamaria de uma comunicação que é integrada ao marketing. Ou seja, eu tenho que unificar a mensagem. Não há possibilidade de a comunicação ser feita em um parâmetro e o marketing em outro, porque ambos são uma coisa só, ao final de contas, embora com técnicas diferenciadas. Embora isso já seja, vamos dizer assim, uma coisa consolidada na inovação em geral, na inovação mercadológica de uma forma geral, para o público a que estamos nos dirigindo primarcialmente, que é o setor público, mais ainda do Poder Judiciário, este desafio de uma comunicação em marketing para o Homo Inovatus, neste ambiente que a palestra de 1h30 se reportou de forma magnífica, ambiente hierarquizado. Como fazer isso? Como eu consegui gerar uma mensagem uniforme, uma mensagem que una comunicação e marketing como uma linguagem comum, em um ambiente em que predomina, ao menos de forma legal, a questão da hierarquia. E aí não há o primeiro passo absolutamente necessário é que essa comunicação da inovação, ou comunicação inovadora, ela seja estruturada internamente. E aí eu vou voltar à palestra de Gisele, de Leonardo, de Marco, sobre o conceito de horizontalidade. Ou seja, eu não posso fazer comunicação inovadora sem que essa comunicação seja horizontal. Do contrário, ela não é inovadora. Por quê? E aí vamos a um segundo ponto. O Homo Inovatus, ele não nasce de uma imposição. Eu não posso bater no ombro do Homo e dizer, pense. Né? Não há. Essa hipótese é um mero exercício de argumentação, mas isso é impossível. Né? Essa característica da inovação, ou diria, essa expansão do processo unificador do Homo faber e do Homo sapiens, ele nasce, às vezes, de um processo completamente, e normalmente um processo de distensionamento, e não num processo de imposição. O terceiro ponto desta comunicação é que não há como fazer uma comunicação inovadora se eu não equilibro
as oitivas entre o público externo e o público interno. Eu ainda faço essa diferenciação, embora para um conceito de inovação, nós talvez não devêssemos nem fazer a distinção. Mas para uma questão meramente conceitual, eu preciso que eu ouça, e neste ouvir, não é aquele ouvir aparentemente educado, em que a pessoa ouve e, indiferentemente, continua na mesma situação. Eu conheço muitas pessoas que ouvem, eu não sou uma pessoa educada nesse sentido da palavra, de ouvir, e não considerar, e às vezes não repelir de forma, às vezes, veemente, quando, no fundo, ouvir é considerar o que o outro fala. Senão, isso não é oitiva. Senão, isso não é comunicação. Então, voltando ao primeiro ponto, que é a horizontalidade para a comunicação do Homo Innovatus pressupõe justamente que eu ouça, que eu considere a oitiva e que eu possa redefinir rumos com base na fala do outro. E aí eu chego num ponto que é absolutamente crucial, já me encaminhando para a finalização, porque o nosso tempo já está chegando aqui no limite, que se eu não considero a fala do outro, eu não tenho comunicação. Quer dizer, eu posso até falar em que eu ouvi no primeiro estágio, né? Mas eu não considerei, eu não incorporei aquela oitiva ao meu modo de agir. De forma que, se para o Homo Innovatus, ele é um processo, é uma junção do Sapiens e do Faber, caminhando numa direção de repensar rumos, né? De repensar técnica, de repensar ideias, etc., a não consideração da fala do outro viola o primeiro ponto, que é a horizontalidade desta relação que se perfaz. E aí eu retomo um ponto que Alisson, eu creio que foi Alisson que citou, Alisson e Carlos Wagner, do conhecimento como uma obra coletiva, sem dúvida. Já dissemos no início, a inovação ela não é do nada. Ela tem os alicerces, ela tem os gigantes que vieram antes, em que você faz de escada para poder ir verificando e visualizando outros horizontes, algo além. Se o conhecimento é essa obra coletiva, e diria mais, ela não é só uma obra coletiva na essência, ela é coletiva e também para o coletivo. De sorte que, se o conhecimento é isso, a comunicação para o Homo Innovatus, ele somente se faz dessa forma. Ou seja, eu chegaria a algo quase que tautológico. Não há comunicação, e aí eu incluo a ideia do marketing como vamos dizer assim, a outra face da comunicação, dentro daquele conceito primeiramente trazido, não há possibilidade de comunicação para o Homo Innovatus se ele não se faz nessa perspectiva de que a inovação, vista como uma etapa ou um processo do conhecimento, como algo que é uma obra coletiva e que é uma obra que se destina ao coletivo. Sendo isso, eu não tenho como estabelecer as interfaces sem que eu converse com as pessoas de igual para igual, inclusive para repeli-las, inclusive para acolhê-las, mas nunca sem deixar de considerá-las. E com isso, eu encerro essa brevíssima apresentação, Marco, dizendo que é o que eu podia trazer, do que o melhor pude colher, não é o que seria melhor para o tema, mas é o que o melhor pude colher e trazer aqui para esta tarde. Muito obrigado mais uma vez. Garoto, você é inteligente, viu? Eu peço um pouco de querosene também lá no chat do YouTube, Ronivon, porque você é um sucesso, viu? Parabéns. Extremamente profunda a reflexão, Ronivon, extremamente profunda para quem estava achando que estava, né, nos dando muito pouco. Você, assim, realmente acrescentou, pelo menos a mim, né, acrescentou muito com essa reflexão. O nível de profundidade conceitual e filosófica, Ronivon, é algo inacreditável. Parabéns, não achou não, Piccolo? Sensacional, parabéns, professor. Sem dúvida, acrescentou muito para o evento, para os nossos participantes, que estão aí elogiando e reconhecendo sua apresentação pelo chat. Pois é, por isso que eu vou balançar o candeeiro como fiz com o Denis, né? Por favor, fogo. Acho que Aracaju está soprando como um dragão, Ronivon, soprando fogo.